Hola família, como andam este viernes Oi, por la família, como noche? vocês Acá en estão Buenos nessa Aires sexta-feira à es el noite? día Aqui na número Argentina 100, é 100 días dia de número 100, cuarentena 100 y dias de hace unas quarentena. horitas nos acabamos de enterar que Em esto se algumas extiende horinhas a por lo gente se menos inteirou aí hasta que la vai se mitad de estender por julio. Bueno, pelo no se menos a sabe metade de cuándo se julho. terminará todo Não esto, sabemos quando isso pero lo vai bueno es que terminar, sabemos que mas Dios o bom é tiene que el sabemos que control. Deus Una está no controle. bienvenida a nuestro equipo en Bem-vindo a toda a Monterrey, nossa equipe de aquellos de Monte Rei, Montevideo aqueles de que están Montevideo conectando também con nosotros en estão una noche de conectados com a inyección de gente numa liderazgo noite de por primera injeção de vez. liderança pela Así que primeira bienvenidos a vez. los chicos en Muito Montevideo y bem-vindo en a São todos em Paulo, Montevideo, Brasil. Boa em noite. São Boa Paulo. noite, gente linda. Amamos vocês. Estou muito expectante por esta Estou noite. com muita expectativa para essa noite. Quando a gente chega assim numa sexta-feira à noite, estamos cansados, mas a gente saímos hoje às ruas representando a igreja, representando a nossa equipe do Siricare. Fomos a um bairro bem vulnerável e entregamos mais de 2 toneladas de comida em 20 refeitórios para pessoas de situação de rua. E estamos alimentando muitas pessoas por dia. Caminhamos descarregando caminhões. Estamos muito cansados, mas com muita expectativa. São 45, 50 minutos onde a gente recebe uma injeção de liderança num tempo como esse, e creio que é muito importante, e todos os feedbacks que a gente tem escutado de todos vocês que estão gostando. Então, vamos seguir todas as sextas-feiras, e a gente sempre recebe alguém da nossa família, que é parte da nossa família global. A gente já teve pastores da Austrália, dos Estados Unidos, e eu fico muito feliz porque todos falam a mesma linguagem, com cada personalidade diferente, mas é a cultura da nossa casa. E esta noite, desde Melbourne, Vitória, na Austrália, um dos meus melhores amigos, o pastor de toda a província de Vitória, na Austrália, onde a gente tem muitos campos. Faz mais ou menos 8 anos que ele saiu de Sydney e foi para lá. E hoje, literalmente, está encarregado de toda essa província e lidera milhares e milhares de pessoas, pastoreia muitas pessoas. E desde criança ele faz parte da nossa igreja na Austrália. E agora eu vou mudar para o inglês e dar as boas-vindas para o Tim Douglas. Tim, como você está? Tudo bem? Muito bom estar com vocês. Muito obrigado por me receber nessa noite. É muito legal ouvir você falar em espanhol. É muito, muito legal. Eu falei só coisas boas de você. Eu estava com o Google Translator aqui funcionando pra gente. Nunca use o Google Translator. Tradutor. Bom saber. Eu estava falando para as pessoas aqui, quantos anos, mais ou menos? 8 anos que você se mudou? 8 anos atrás a gente começou isso. E agora fala pra gente quantos campos você lidera aí em Melbourne. Nós começamos aproximadamente 8 anos atrás com 30 pessoas em uma sala na cidade de Melbourne, e agora a gente, no estado de Victoria, a gente tem 5 campos e outros campos também lá na Tasmânia. Então tem sido um tempo incrível. Nós começamos reuniões 7 anos atrás e durante esse tempo tem sido incrível ver aquilo que Deus tem feito aqui, o crescimento. Você é um dos pastores e pregadores favoritos de quando você vinha aqui. Então, logo no começo, você pode fazer parte dessa jornada com a gente, desde aquelas salas pequenas nos hotéis e todos os outros locais que a gente tem feito reuniões. Eu lembro aquele hotel, aquela sala daquele hotel, que eu costumava ir uma vez por mês. Sim. Quando eu estava morando em Sydney. E é muito bom ver tudo que Deus tem feito em toda a nossa igreja global. Então, Tim, você tem toda a nossa atenção, muitas pessoas que são partes aqui da nossa igreja. Quando você combina Argentina, São Paulo, Uruguai, mais ou menos 1.200 pessoas estão conectadas, e eles são todos seus pelos próximos 35 minutos, mais ou menos, e depois eu volto e a gente conversa um pouquinho e a gente termina a noite.
Maravilhoso. Vamos lá. Está com você. Obrigado. Claro que você e a Lucy são uma das pessoas favoritas para mim. É sempre bom ver a sua face. É sempre bom ter você no FaceTime ou estar aqui no Zoom. Muito obrigado por me convidar para estar aqui. É um grande prazer e privilégio. E provavelmente uma das coisas que eu mais gosto de fazer é falar com os líderes e liderança, com a nossa igreja e crescimento. E eu gostaria de falar a respeito de um assunto. Eu gostaria de falar a respeito de crescimento. Mas no sentido de, se você está procurando um título, liderar sem restrições em um mundo restrito. E eu gostaria de trabalhar com a escritura Isaías 54, versículo 2, talvez seja um versículo que você conheça bem, diz assim: alargue o lugar de sua tenda, da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique as cordas e firme suas estacas. E eu amo que Deus nos ensina, não é determinado pelas estações. E vamos pensar assim, a gente não pode deixar esses versos de lado enquanto a gente está passando pela Covid, ou essa estação da Covid, ou Deus nos diz assim, essa instrução não é importante nessa estação, mas mesmo que o mundo que a gente está vivendo nesse momento seja com grandes restrições, será que a gente está vivendo sem restrições? Eu não sei como é que é aí para vocês na América do Sul, mas o meu físico mudou bastante aqui na Austrália depois de esse tempo de quarentena. E, às vezes eu vejo pessoas que estão trabalhando essa parte toda essa parte física, mas eu estou pensando assim, eu preciso melhorar nisso também, mas eu estou dizendo assim, mais a respeito da nossa capacidade, na sua autoridade e na unção que está sobre sua vida. Será que essas coisas estão crescendo ou elas são as mesmas que eram no começo dessa estação ou no ano passado? E eu creio que, como líderes, para a gente continuar a ver a igreja avançando, às vezes é muito fácil a gente permanecer em um certo nível e permanecer nesse nível, e às vezes a gente começa a retroceder durante esse período, porque o que está acontecendo ao nosso redor está nos restringindo. Mas se nós não tomarmos cuidado, a gente pensa assim, eu posso ficar pequeno também, eu talvez não vou colocar o tanto de esforço. E eu acho que isso é um erro. Como pessoas de Deus, eu creio que a gente precisa nos alargarmos, a gente precisa não nos segurarmos, mas continuarmos a crescer, a nos alargar e fortalecer o fundamento da nossa fé nas nossas vidas. E às vezes isso não é algo que está saindo da sua boca em relação aos sintomas de estar pequeno, mas aqui existem alguns para que a gente possa nos localizar. O número 1, a gente começa a colocar a culpa em outras pessoas. A gente começa a culpar as outras pessoas ao invés de olhar a nossa própria responsabilidade. A gente fala assim, é o problema do governo, é o problema que eu estou aqui preso junto com a minha família dentro da minha casa. E a gente fica olhando para as coisas exteriores, que são reais, são verdades, mas isso não significa que nós precisamos estar restringidos por causa disso. Outro sintoma de estar pequeno é que a gente começa a dramatizar o problema. A gente amplia os nossos problemas, criando um drama. Às vezes algo que era pequeno, 6 meses atrás, agora se torna a montanha, a maior montanha, porque a gente está dramatizando as coisas que estão acontecendo nas nossas vidas. Eu acho que a gente precisa continuar a sempre ter uma boa perspectiva como líderes. E sempre a gente precisa saber que Deus está do nosso lado, que é apenas uma estação, e que Ele nos chamou e que Ele nos capacitou para fazer tudo aquilo que Ele nos chamou para fazer. E quando a gente começa a ficar pequeno no lado interior, é interessante como as coisas do lado de fora começam a crescer e ficar maior. Mas terceiro sintoma de ser pequeno, eu vou passar logo por esses pontos negativos rapidamente, mas para que a gente possa entender bem, o terceiro ponto é que a solução nunca está nos meus lábios, somente o problema. A solução nunca está nos meus lábios, somente o problema. Quando a gente está ficando cada vez menor, a gente sempre coloca os problemas nos nossos lábios. Se você for olhar para suas conversas essa semana, e se você fosse ouvir todas as conversas que você teve, pensa assim, será que a solução está saindo da sua boca, dos seus lábios?
É otimista, é positivo, é com fé? Ou é sempre os problemas que estão acontecendo no nosso mundo? Será que isso que está se tornando maior, maior do que a nossa fé, maior do que a maneira que nós vemos o nosso Deus durante essa estação? Será que esses problemas vão ser maior do que a nossa igreja e maior do que aquilo que pode fazer na nossa localidade, na nossa localização? A gente tem que parar de criar drama e a gente precisa começar a falar com fé sobre as nossas situações. E quando nós falamos a respeito de fé e de solução, é incrível como os nossos problemas começam a diminuir. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai acabar aceitando algo menor do que aquilo que Deus tem para nós. E o quarto sintoma é que, às vezes, o futuro é sempre nublado de incerteza. Nesse tempo, as pessoas mais inteligentes do mundo, grandes empresas, são sendo muito inovadoras, pensando em novas maneiras de alcançar pessoas, de começar novas maneiras de fazer as coisas. E eu penso assim, como líderes, como igreja, como membros de equipe, pessoas que cuidam de pessoas, de várias equipes, de várias pessoas. Será que você está vendo as possibilidades que existem no seu futuro? Pensando assim, como que eu posso trazer uma solução aqui? Como eu posso trazer possibilidade aqui? E o quinto problema, sintoma de ser pequeno, é que a gente foca na proteção ao invés de ser pioneiro. Às vezes pensa assim, a gente não vai conseguir alcançar mais pessoas, a gente vai ficar aqui, mas a grande comissão não mudou, a gente precisa alcançar o perdido. A importância de alcançar o perdido, aquele que está sofrendo com dificuldade, não mudou. Se a gente não continuar liderando e crescendo, trabalhando com Chris e Lucy, com os nossos pastores, vai ser um tempo muito devagar, mas se nós entendermos que mesmo nessa estação de restrições, que nós podemos liderar sem restrições e que a gente pode continuar crescendo na nossa capacidade, na autoridade, na unção que Deus tem para nós, então nós vamos ser esse tipo de igreja que Deus quer que a gente seja. Que tempo maravilhoso para ser a igreja de Jesus Cristo ao redor do mundo, para ser as mãos e os pés de Jesus. Que tempo maravilhoso para trazer uma mensagem de esperança, e que nos fortalece de fé e de verdade para o nosso mundo nesse período. E se a gente não tomar cuidado, aquilo que está ao nosso redor vai nos restringir, mas e aí? E a igreja nunca foi criada para ser restringida, ela é criada para continuar crescendo e alargar-se em nome de Jesus. E a respeito de você? Você ainda está crescendo? Você está ampliando, estendendo? Ou você se acomodou e simplesmente dando um passo atrás? Eu gostaria de te encorajar que nos próximos minutos você comece a crescer, comece a sonhar novamente, como nós dizemos aqui na Austrália, vamos tirar o pó e vamos continuar crescendo. Talvez você não seja capaz de sair da sua casa. Eu estava falando com o pastor Chris um pouquinho antes, e ele falou que já está há 100 dias na sua casa. Aqui na Austrália, 2 semanas atrás, as crianças começaram a voltar para a escola, e nós também estamos recebendo uma pequena pausa aqui e ali nessas restrições. Mas a gente precisa pensar assim, ter um momento que a gente diz assim, eu não vou deixar que esse momento venha me restringir, mas vamos continuar alcançando pessoas e crescendo. Agora, deixa eu dar alguns atributos de pessoas e características de líderes em crescimento. Número 1, líderes em crescimento ou sem restrições, eles não somente servem à visão, eles se apropriam dela. Sabe, quando você vem para a igreja Hillsong, talvez você entende que existem vários grupos de conexões diferentes, e outros campos, localidades, experiências diferentes. E às vezes é fácil, quando tudo está indo bem, quando você é novo, tudo é muito empolgante. E quando você chega, você vê que tudo já existe um ritmo, equipes está indo bem. E talvez você pense assim, talvez eles não necessitam de mim, ou talvez você é parte de uma equipe, e você pensa assim, eu estou servindo o pastor Chris, o pastor Lucy e a visão deles. É que tem uma história, quando a igreja Hillsong era muito jovem, e o braço direito do pastor Brad estava
estava almoçando junto com ele e falou assim com o Brian: Brian, eu quero realmente servir a sua visão. Eu quero fazer aquilo que for necessário para construir a sua visão. E soou muito bem como um líder. É muito legal ouvir isso, mas o Brian olhou para ele e disse assim: isso não é bom o suficiente. E o pastor disse assim: como assim? Eu falei para você que eu entregarei minha vida por essa visão. Aí ele disse assim: não pode ser simplesmente a minha visão, isso precisa ser a sua visão. E eu nunca esqueci disso. Se você é um líder de uma reunião, se você está trabalhando com a equipe de bump out, qualquer que seja a equipe, nós precisamos abraçar a visão da nossa igreja e ter ela no nosso coração. Eu quero dizer, eu não quero dizer assim, essa é a igreja deles, ou a equipe deles, essa é a minha igreja, essa é a minha equipe. Eu quero dizer que isso é meu, eu quero me apropriar dessa visão, eu quero me apropriar de tudo isso, tanto quanto os meus pastores. Isso precisa ser a nossa visão, o nosso staff, a nossa igreja. E lembre-se que a nossa linguagem revela a propriedade da visão. Como que você conversa, como que você fala com outras pessoas? Eles fizeram essa decisão, eles tomaram essa decisão. Não se trata deles, isso é a respeito da nossa família, isso é quem nós somos. É aquilo que a gente confessa. Você não pode falar assim, mas eles decidiram isso, ou eles falaram aquilo. Não se trata deles, nós estamos juntos, unificados, estamos juntos, trabalhando, juntos nessa estação, e vamos sair dessa estação mais fortes, juntos, unidos, em nome de Jesus. Outra coisa a respeito de liderança é que as nossas ações revelam a propriedade da visão. Eu posso medir liderança, não pelas que as pessoas falaram, disseram em reuniões, mas quando alguém passa por um lixo que está no chão e como ela reage àquele lixo que está no chão, eu posso ver muito mais a respeito da liderança dessa pessoa quando ela para e pega um lixo que está no chão. Isso é mais importante do que de simplesmente confessar liderança com os seus lábios. Então nós precisamos medir as nossas ações para ter certeza que elas se alinham com a medida do nosso coração. E nessa estação, o que você está fazendo para ter certeza que isso está produzindo essa propriedade e responsabilidade da visão para continuarmos alcançando pessoas? Talvez o seu departamento, a sua equipe, ou seja, aquela equipe que está na linha de frente agora, talvez como parte da equipe de adoração, de louvor, mas o que você está fazendo para continuar ajudando a igreja a avançar e trabalhar juntos? Número 2, a segunda característica de um líder que está em crescimento. Eu gosto muito desse, eu não sei como é que os tradutores vão traduzir isso, mas líderes em crescimento comem obstáculos para café da manhã. Líderes em crescimento comem obstáculos para café da manhã. Tem uma história de uma adolescente que estava buscando refúgio. E eles estão fugindo da Síria, tentando ir para Berlim. E eles passaram pela Grécia. E quando eles estavam no mar, o barco a motor quebrou. E duas jovens estavam lá. Então, o barco começou a encher de água, então Mardini, sua irmã e outra refugiada subiram na água e por muitas horas empurraram o barco pelo mar, até que eles alcançaram terra firme e acabaram então em Berlim, no mês seguinte. Então, desde então, a Mardini tem nadado competitivamente por mais de uma década. E ela diz o seguinte, às vezes, por causa da situação dela, ela dizia assim, às vezes você tem treino, mas havia uma bomba na piscina. Então eu quero mostrar a todos que é difícil chegar aos seus sonhos, mas não é impossível. Você consegue, todo mundo consegue fazer isso, se eu puder fazer isso também. E essa determinação que diz, existiam bombas na minha piscina, mas eu continuei perseverando, eu continuei
trabalhando duro e junto com a sua irmã, a gente pode aprender muito e olhar para os obstáculos das nossas vidas e às vezes pensar que eles são restrições e é muito fácil a gente nos desanimarmos. Talvez pensar assim, a gente já estamos aí por 100 dias na quarentena e às vezes pensar assim, eu já não aguento mais, talvez isso aqui está muito difícil, já tive o suficiente, para mim já deu. E a gente pode olhar para as nossas desculpas, os nossos obstáculos, mais do que a gente está olhando para aquilo que Deus nos chamou para fazer. A gente pode ter essas desculpas que são tão familiares, que a gente não tem tempo suficiente, que as pessoas não estão reconhecendo o talento e o dom que estão nas nossas vidas, ninguém está reconhecendo a liderança que está nas nossas vidas, e a gente pode sempre olhar para os obstáculos. Mas às vezes alguns desses obstáculos são reais, talvez você tenha alguns obstáculos muito reais na sua vida, mas se você pensar assim, esse não é o momento de desistir, você entende que foi Deus que te chamou, que Deus te deu a habilidade e a unção que você necessita para vencer. Então, como líderes, a gente precisa continuar avançando, não sermos intimidados pela nossa posição, mas continuar avançando para tudo aquilo que Deus tem para nós. Sabe, crescendo. O meu avô teve o seu aniversário de 70 anos e, assim, a gente cresceu, a gente teve uma boa infância, fomos amados, tivemos uma boa escola, todas as oportunidades de servir na igreja e todas as vezes que um de nós começássemos a reclamar ou estarmos desapontados, frustrados por não conseguir aquilo que a gente queria, os meus pais diziam assim, quando eles olhavam para nós e falavam, colocavam um sorriso no rosto deles e olhavam para mim e falavam assim, bom, engole isso daí. Você tem que simplesmente continuar avançando. E tinha momento que eu simplesmente tinha que engolir essa situação e continuar e avançar. E às vezes tem momento que a gente simplesmente precisa engolir essa situação e continuar avançando. A gente tem que pensar, a gente vai continuar crescendo, vamos olhar para esse obstáculo bem nos olhos dele e falar assim, eu vou crescer, eu vou continuar crescendo, vou continuar mais forte, vou continuar avançando para tudo aquilo que Deus tem para mim. E eu acho que se a gente olha para os obstáculos como se fossem os nossos amigos, a gente terá uma perspectiva melhor e uma oportunidade melhor para crescer. Número 3, terceira característica de um líder que está crescendo incrivelmente ou sem restrições nesse tempo de restrições. Líderes em crescimento lideram agora e não depois. E não aguardando até depois. Lucas 16 diz que quando nós somos fiéis com o pouco, Deus também vai nos abençoar para que a gente possa ter muito. Quando nós somos fiéis no pouco, Deus nos dá muito. Pense a respeito dessa situação, essa estação, tem coisas reais, obstáculos reais. E a gente pode pensar assim, quando isso terminar, ou quando as coisas terminar, quando a gente estiver junto com uma igreja, quando o governo mudar todas as coisas, é aí quando eu vou ser capaz de liderar novamente. Mas a gente precisa mudar isso. Eu creio que você tem a capacidade, claro que com Deus ao seu lado, não desistir e começar a liderar agora. E não começar a liderar num nível que você estava um tempo atrás, mas aumentar a sua capacidade de liderança, a sua capacidade de liderar, para colocar um novo peso para a nossa igreja, no nosso continente, em tudo aquilo que nós estamos fazendo, alcançar mais, fazer mais. Será que você está lendo? Será que você está liderando com a influência, autoridade, habilidade, sucesso que você sabe que está dentro de você? Será que você tem permitido que o esforço diminua um pouco? O que você está esperando? A oportunidade não é um dia quando, é aqui e agora. Pensando assim, como um pastor trabalhando na igreja, por algum motivo, quando eu estava crescendo, isso sempre foi o meu sonho, e eu pregava para os ursinhos no meu quarto, e eles eram salvos, era incrível. E sábado de manhã eu tinha as minhas próprias reuniões, por algum motivo eu sempre tinha isso no coração e fazia isso. E na primeira oportunidade que eu tive de me tornar um pastor de jovens, eu terminei a escola bíblica e eu fui para Londres trabalhar com o pastor Gary Clark. E a minha expectativa foi que quando
eu sempre pensei assim, quando eu estiver no staff, aí eu vou ser um grande líder, ou quando eu deixar de ser um voluntário. E eu fiquei pensando assim, quando eu fui para Londres e me tornei um pastor de jovens, quando eu cheguei lá eu não estava empregado e eu logo percebi que, como pastor de jovens, eu era um voluntário e eu acabei noivando naquele período e a minha noiva estava a 2 horas de distância de onde eu estava e eu não consegui um trabalho tão rapidamente. Quando eu consegui um trabalho, era para trabalhar como um encanador, então eu trabalhava, era um voluntário, pastor de jovens, e depois trabalhava também como encanador. E com todos os dramas e tudo aquilo que eu fazia na vida, eu pensava assim, peraí, eu achei que quando eu estivesse no staff, quando finalmente tivesse um título de ser um pastor de jovens, e aí então eu receberia essa grande unção, e isso não foi a realidade. Eu tinha que todo dia tentar melhorar e crescer, e depois de eu ter conseguido realmente ser empregado na igreja e estar no staff, eu pensei assim, eu vou ser o melhor pastor de jovens de todos, e o meu primeiro trabalho era o seguinte, eu tinha que entrar os dados das pessoas que preenchiam cartões e não era algo que eu estava pensando que ia acontecer comigo. Depois eu trabalhei como líder de eventos, depois trabalhei ajudando nas conferências e comecei a ajudar também com a igreja lá em Paris, e depois trabalhei com crianças, depois com jovens. E se eu não tivesse tomado muito cuidado, eu ia pensar assim, eu não estou fazendo nada. E até o momento que eu conseguir o título, a posição e o tempo, eu não vou conseguir liderar as pessoas que Deus tem para mim liderar. E talvez eu ia negligenciar o meu futuro com essa atitude. E às vezes a sua situação não está perfeita, mas você não precisa esperar com que tudo se alinhe para que você comece a dar o seu melhor. Nós temos que dar o nosso melhor agora. A nossa equipe agora. É lógico que agora a gente não tem oportunidade de nos encontrarmos face a face, mas a gente vai ter que esperar até o momento da gente se encontrar face a face, ou vamos olhar aquilo que nós podemos fazer hoje para alcançar as pessoas, para buscar pessoas, para continuar a alcançá-los durante essa estação. Eu creio que todos os momentos que eu fiquei frustrado durante os anos é algo que acontece com frequência. Eu sentia como havia uma grande pressão na minha vida. Eu pensava assim, será que eu vou abraçar toda essa situação e me tornar maior? Ou será que eu vou criar uma situaçãozinha aqui e ficar batendo o pé? Mas aí, toda vez que eu ficava assim, batendo o pé por causa da situação, tudo na minha vida estava reduzindo e diminuindo, mas todas as vezes que eu tomava a atitude de abraçar a minha situação, pedir para Deus, Deus, eu creio que o Senhor pode me mostrar o caminho através dessa estação, eu sempre vi que Deus trazia um grande fruto para a minha vida e para o meu ministério. Eu sei que eu não estou falando nada de especial. Isso se aplica para você também. Não aguarde até um dia quando, mas o momento é agora. Sabe que nessa estação Deus pode te usar. Grandes milagres, incríveis coisas podem acontecer através de você para alcançar as pessoas que estão ao seu redor. Isso tem um jovem aqui que nos ajuda aqui no Rios Campus. O nome dele é o Elijah. E ele, muitos anos atrás, sentiu que Deus tinha um dom de cura na vida dele. E ele já viu centenas e centenas de pessoas serem curadas através da vida dele. Mas se ele tivesse aguardando até que ele tivesse uma oportunidade de alguém dar um microfone para ele, dar um ministério para ele, ele não teria visto nenhum fruto. Mas ele está no nosso staff como um jardineiro, está sempre cortando a grama e é uma pessoa incrível, mas ele não esperou para ter uma oportunidade por um microfone, ele não aguardou um dia quando, por isso que pelo fato de ele estar dando os passos no aqui, agora ele tem visto frutos incríveis. E eu fico pensando assim, quem está do outro lado aguardando, quem sabe,
um dom se manifestar na sua vida. Nós não precisamos aguardar, vamos adicionar a nossa fé, a nossa unção a essa estação, trabalhar com a nossa igreja, pensar assim, o que eu posso fazer trabalhando com os meus pastores, Cris e Lucy e a nossa equipe. Isso é aquilo que nós necessitamos durante esse tempo. Nós não podemos nos intimidar durante essa estação e dar um passo atrás. Nós não podemos mudar nada do que está acontecendo ao nosso redor, mas nós podemos mudar aquilo que está acontecendo dentro de nós. Nós não precisamos aguardar para usar os dons que Deus colocou nas nossas vidas, o nosso chamado, nós podemos usar agora mesmo. Não vamos aguardar pelos elogios ou os aplausos que estão ao redor. Nós precisamos começar agora. Eu sempre falo para o nosso staff, não é o seu título que está te mantendo pequeno, não é a sua situação que está te mantendo pequeno. A pequenez que nós sentimos a nosso respeito não vem do lado de fora, vem do lado de dentro. Se torne maior internamente e assista isso se traduzir externamente. E sabe, quando eu saí de Londres e voltei para Melbourne, muitas pessoas estavam perguntando assim, você está deixando a Igreja Hillsong de Londres e você está indo para cá? E a gente não sabia que decisão o que aconteceria nas nossas vidas com essa decisão. Mas até mesmo do lado natural dessa decisão, eu poderia ter ouvido muitas vozes de como o nosso mundo poderia estar aqui, como o nosso mundo poderia estar se tornando menor, a gente estava com uma posição menor na nossa igreja, e eu pensava assim, eu jamais vou deixar aquilo que está acontecendo ao meu redor afetar aquilo que vai acontecer dentro de mim. Se eu começar a tirar tudo aquilo que está ao nosso redor, em volta de mim, para poder crescer. E eu sei que essas estações me ajudou a crescer. Eu recusei que o meu interior ficasse pequeno. Que a sua fé possa crescer durante esse período. E eu deixei essa fé crescer, que a unção de Deus possa crescer. Aquilo que acontece do lado de fora, na verdade, reflete aquilo que está dentro de nós. Lógico que não existe nenhuma fórmula mágica de como você se tornar o melhor líder de todos os tempos. Mas eu creio que existem algumas coisas que você pode fazer. Trabalho duro, coração puro e não desistir. Se puder simplesmente colocar um resumo, trabalhe duro, tenha um coração puro e não desista. Sabe? Isso significa você trabalhando duro, mas sabendo que Deus está trabalhando através de você. Nós necessitamos de você com o coração puro, continuar trabalhando duro e deixar Deus trabalhar através de nós. Nós vamos ver um trabalho, um impacto incrível, e nós vamos ser cada vez melhor todas as vezes que nós permitirmos e queremos crescer dentro de nós. Amém. Amém. Brilhante. Muito bom. Muito obrigado, Tim. Eu amei te ouvir. Ouvi também todas essas histórias que eu já ouvi antes e só relembrar. O que eu quero que nossa equipe saiba que eu e o time, a gente serviu junto no mesmo time várias vezes, e a gente estava construindo os nossos campos de extensão em Maryland, que era o nosso local Spanish, né, espanhol. E antes do pastor Brian pedir para o time mudar para Melbourne, e eu amo ver a sua jornada, de ver quando você voltou de Londres e construiu essas pequenas extensões antes de você ir para Melbourne. Eu quero te perguntar, que eu gosto desse momento de pergunta. Eu não conversei sobre a mensagem com todos, mas o que eu gostaria de saber pessoalmente, pergunta pessoalmente, as pessoas poderiam ouvir aí. Quero te perguntar, que você falou agora no final, quando você conversou sobre a sua estação, quando Deus te chamou de volta de Londres para a Austrália. No início, lógico, foi Sydney, onde você começou.
e as pessoas falaram na sua vida, o que você está fazendo? Está deixando Londres, onde você estava responsável sobre youth e o braço direito do pastor, e alcançando milhares de pessoas no final de semana, e sobre as nossas conferências na Europa também, plataforma, fazendo apelo, pregando. E aí você sentiu Deus te chamando de volta para a Austrália, você deixou de lá onde está liderando milhares de pessoas e ir para a Austrália e liderar apenas centenas de pessoas. O que você teve que fazer para escolher superar isso? Porque algumas pessoas poderiam ver isso como um passo para trás. E você contou a história aí, mas eu consigo imaginar internamente foi uma briga, uma tensão. E eu gostaria que você falasse sobre isso. Eu creio que quando tudo aquilo aconteceu foi um momento crucial na minha liderança, no meu desenvolvimento. E eu sempre disse coisas como, e ensinei coisas do tipo, oportunidade não importa, se trata de alcançar uma pessoa, e isso soa maravilhoso, mas quando você precisa viver isso, é diferente. Então, como você disse, eu tinha pregado em vários locais, preguei para o Ministério de Jovens do Carl Lentz, então as oportunidades estavam crescendo, meus líderes no MySpace estavam crescendo naquela época, mas do lado de fora parecia assim, eu estou fazendo todas essas coisas que eu sonhei em fazer, mas naquela estação, eu acho que eu sempre senti que eu precisaria voltar para a Austrália, eu não sabia o porquê. E quando tudo isso estava acontecendo, todas essas coisas maravilhosas, e foi divertido, mas eu senti Deus falando assim, esse não é o seu futuro. E eu lembro falando assim com Deus, mas como assim? Olha tudo isso. E isso é influência a Deus. E aí Deus falou assim, mas peraí, eu vou pedir para você retornar. E eu pensei assim, mas olha todo o trabalho que eu já fiz, olha tudo que a gente já avançou, eu não quero retornar. Então, naquela época, o Phil Doolin me ligou e disse assim, você gostaria de voltar e se tornar um dos pastores de jovens aqui em Sydney? E eu pensei assim, sim, esse é meu sonho, aqui é o meu ingresso, aqui que eu vou voltar e vou conseguir a minha oportunidade. Mas, para ser honesto, naquele momento eu sabia que não era isso. E aí teve algumas situações que se eu tivesse saído naquela época, seria muito difícil para o Gary. E eu pensei assim, eu sempre sonhei em trabalhar para o Phil, ser um pastor de jovem na Austrália, e eu achava que era isso, mas eu escrevi um e-mail de volta para o Phil e falei assim, olha, eu gostaria de fazer isso, mas eu não posso abraçar essa oportunidade agora, porque senão vai ser em detrimento da nossa equipe aqui. Depois, 2 semanas depois, eu fui ver o pastor Brian, e o pastor Brian falou assim, você precisa ser do meu staff. Aí eu falei assim, mas pastor Brian, eu já estou no seu staff, estou trabalhando aqui em Londres. Aí eu falei assim, você sabe isso que significa? Você vai vir aqui e vai ser diferente. E eu senti assim como foi uma granada que jogou no meu futuro. E quando eu achei que era o momento de voltar, pessoas que conheciam as situações, as circunstâncias, eu sabia que eu queria sair bem, mas eu não sei quantas pessoas, assim, pessoas que eu estava acostumado e conhecia muito bem, pessoas, grandes nomes em ministério, perguntando assim, como assim? Você vai agora liderar pessoas, tipo 180 pessoas, quando você tinha milhares e milhares? Mas eu estou muito feliz que, na verdade, isso aconteceu, porque isso me ajudou a não me importar com esse tipo de coisa mais. Sabe, como líderes, a gente quer mais influência, a gente quer fazer mais a diferença, mas às vezes você pode ter as coisas ou as coisas podem ter você. E eu acho que naquela estação eu amei,
porque aquilo me ajudou a querer fazer o que Deus queria fazer, mas não da maneira errada. E eu pensei assim, eu prefiro estar com Perdão, na verdade, se for assim, 180 pessoas aqui, ou milhares de pessoas num estádio, a pergunta é, eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer? E será que eu vou confiar mais na voz de Deus que de todas essas vozes que estão ao meu redor? E essa foi uma grande lição para mim. Eu amo. A razão que eu estava curioso para ouvir você falar, eu lembro que Lucy e eu, nós estávamos lá no Hills Campus, a gente estava lá nos jovens, e talvez naquela época era uma comunidade de 2.500 pessoas, mais ou menos, e nós estávamos liderando milhares de pessoas, e eu nunca me esqueço quando o Brian me ligou e falou, Chris, eu quero que você e a Lucy vão para Maryland. E nossa primeira reunião tinha 98 pessoas. E a gente entregou 5, 6 mil pessoas para liderar 100 pessoas. Mas eu amei que é a forma como Deus faz as coisas. Como você estava liderando milhares de pessoas em Londres, mas isso foi apenas um caminho para você chegar onde você está hoje. E quando a gente estava lá em Maryland liderando 100 pessoas, mas isso foi o destino que Deus teve para nós em Maryland, para estar na América Latina, porque é algo que já estava dentro de nós. E a razão por isso que nós estamos conversando sobre isso, histórias, é que nós temos muitas pessoas jovens que geralmente, porque Deus trabalha coisas dentro de você, construindo coisas pequenas, posicionando você para coisas maiores. Uau, a humildade é a chave para a grandiosidade. A humildade, assim, não é que nesses momentos nós não estávamos sendo usados por Deus, mas incrível, se a gente não tivesse feito a Maryland ou McCrory, a gente não faria o que nós estamos fazendo hoje. Então, fazendo aquilo que parecia que era dar um passo atrás, na verdade, desencadeou a grandiosidade. Então, se trata do interior. Sim, eu amo. Crescer. Eu quero saber, nessa jornada, estando na Austrália, indo para Londres, voltando para a Austrália, como líder, em toda estação nós temos as nossas inseguranças, e eu gostaria de saber algumas das suas inseguranças na sua liderança que você precisou vencer. Honestamente, aquela primeira semana quando eu retornei, e sabe, parte do meu trabalho, eu faria todas as coisas assim, pastores que eram os meus heróis na fé me davam um microfone e eu tinha a oportunidade de liderar as pessoas em salvação. Agora, minha mãe tem uma história de que eu estava no Teatro Dominion quando haviam grandes shows, coisas acontecendo lá, e eu estava chorando num momento, pensando, isso daqui é o meu sonho, olha onde eu estou. E quando eu volto para Sydney, e eu conhecia muito dos meus heróis nessa época, e era época de conferência, e eu fui de estar junto com todos os nossos pastores, na área de pastores, para começar a abrir as portas para eles quando eles chegavam aos prédios. E eu lembro muitas pessoas olhar para mim assim, abrindo um sorrisão, eu abri a porta para eles, e naquele momento eu sabia o que ia acontecer, que depois de 4, 5 segundos, eles entenderiam que eu não estava lá para
naquele momento para ter um momento junto com eles, mas eu estava lá para abrir a porta e fechar a porta. E todas as vezes que eu ajudava eles a chegar até a sala de pintores e quando eu chegava lá eu fechava a porta e o pessoal olhava assim, opa, alguma coisa deve ter acontecido com o Tim, porque agora eles não passam mais tempo com a gente. E durante aquela época, para mim, eu tive grande insegurança e eu me sentia como se fosse um inferno, porque aquilo realmente matou o meu orgulho. E eu senti Deus perguntando assim, você está aqui simplesmente para subir? Deus falando comigo, você está aqui para subir na plataforma ou simplesmente abrir a porta para as pessoas, ajudar as pessoas? E eu senti Deus falando comigo naquele momento. Sabe, quando esse sentimento agora vem, que meu orgulho está morrendo, eu aprendi a gostar desse sentimento, porque eu sei que Deus está me dando uma oportunidade de crescer e todos os momentos que a insegurança gritar, eu sei que líderes, bons líderes, vão abraçar isso e vão pensar assim, eu vou arrumar isso. Amo. Eu vou te perguntar o que você compartilhou, eu anotei algumas coisas aqui. E eu amo o que você disse. Você disse, às vezes a sua situação não vai refletir no seu sonho. E você precisa, de algum jeito, gerenciar isso e deixar isso menor dentro de você ou deixar aumentar, crescer dentro de você. Quando você está nessa situação, porque nós sabemos que a gente tem feito isso por muitos anos, que Deus às vezes demora muito para fazer algo muito rápido. Mas quando você está no meio disso, quando a sua situação está muito longe do seu sonho, algumas coisas que você decide fazer dentro de você, no nível pessoal, o que você faz? Eu tive um momento que eu senti que eu estava recebendo o meu trabalho dos sonhos, depois eu vou de férias e depois voltei e pensei assim, eu não estou liderando aquilo que eu gostaria de estar liderando. Quando eu amo a nossa igreja. Não era isso. Eu amo a nossa igreja e eu lembro dessas coisas. Eu lembro da cultura da nossa igreja. A gente trabalhou muito nisso juntos. Então, para mim, eu tive aquele momento quando eu pensei assim, poxa, foi difícil. Ninguém me falou se eu tinha feito algo de errado, se alguma coisa mudou ao meu redor, coisa que eu tinha que mudar. E eu pensei assim que estava avançando e de repente a pequenez daquele sentimento foi impressionante. Isso é o que eu decidi fazer. Quando eu estava tendo um dia difícil, ficando nervoso, frustrado, todo mundo ao meu redor era o problema. E aí eu pensei assim, eu não consigo mudar isso. Eu não vou me ofender, porque se eu me ofender e permanecer ofendido, isso daqui vai me tirar daqui, ninguém vai me tirar daqui, mas eu acabo me tirando daqui. Eu não posso permanecer ofendido, eu não posso permitir que isso cresça no meu coração, não pode causar insegurança, se isso é o que é, que seja. E assim como o meu pai segurava meus ombros e falava assim, ó, engole isso daí, você não pode mudar isso daí. Então, eu pensei assim, eu não vou me ofender, e eu pensava assim, a partir de agora, qual vai ser a minha parte? O que eu vou ter que fazer a partir daqui? Como eu posso fazer esse papel, sabendo que talvez isso daqui pode ser o resto da minha vida? Sabendo que, se eu fizer bem, a oportunidade sempre vai encontrar um meio. E pensei assim, eu não vou ficar ofendido, eu sempre vou servir com o meu melhor, vou fazer tudo que seja necessário para ajudar esse equipe a continuar avançando, porque para mim era muito fácil chegar numa equipe e falar assim, vamos lá, sirva, faça o seu melhor, mas se eu não puder fazer isso, aí é um grande problema. Então, todas as vezes que a oportunidade chegar, eu penso assim, eu gostaria de ser a primeira oportunidade, porque as pessoas ao meu redor poderiam olhar e de repente falar assim, eu acho que é a melhor opção. E nós não podemos nos ofender com nada que possa nos restringir. Muito bom. Pergunta, eu não sei se as pessoas perceberam, mas durante nosso primeiro ano ou segundo ano, quando a gente começamos, eu não sei se as pessoas sabem, mas você é o irmão do JD do United.
Então, você alguma vez teve que lidar com as pessoas comparando vocês? Sim, o tempo todo. Sabe que interessante? Eu sei que você é o melhor deles. Exatamente. E eu falo a mesma coisa pra ele quando eu tô falando com ele. Exatamente. Por isso que eu aceito isso, porque eu sei como funciona. Bom, eu creio que crescendo, sabe o que era interessante? Que o meu irmão mais jovem, eu sempre era, ele era o irmão do Tim. E antes de ser Hillsong United, eu sempre falava assim, você é o irmão do Tim, você é o irmão do Tim. Mas eu lembro, quando eu fui para Londres, a Hillsong United estava crescendo e depois de uma semana, aí todo mundo começou a falar assim, você é o irmão do JD, você é o irmão do JD. Aí eu falava assim, peraí, não, ele que é meu irmão. O JD é irmão do Tim, não é eu, irmão do JD, mas a coisa boa, eu acho que é muito bom, na verdade, isso para matar o orgulho, e eu sou o fã número 1 do meu irmão, e se você nos conhece, e eu sei que você conhece, nós somos melhores amigos, nós somos muito próximos. E se eu tivesse que me tornar inseguro por tudo aquilo que ele está fazendo, então isso iria me corroer por dentro. Mas eu fico pensando assim, vai chegar um momento que o JD vai ficar velho, não vai conseguir cantar bem, vai precisar cortar o cabelo e não vai conseguir pular por todo lado. E naquele dia ele vai se tornar irmão do Tim novamente. Sim. Muito bom. Não vejo a hora dele ficar velho e cortar o cabelo. E eu sempre tento fazer uns pranks com ele quando ele está dormindo. Muito bom. Nós já fomos aqui por 50 minutos. E é sábado aí, você tem sua família esperando por você. Antes da gente falar tchau, eu gostaria que você orasse pela nossa equipe. Sim. Nós temos pessoas em diferentes estações. Desde quando a gente mudou para cá, 5 anos, quando a gente começou São Paulo, Monte Rei. E nós temos também pessoas que estão entrando para nossa equipe agora, que se conectaram. Nós demos a oportunidade de se conectar agora com a gente. Então eu gostaria que você orasse por nós, sobre aquilo que você compartilhou com a gente também, aqui nesse Zoom. E Deus não é limitado à nossa distância. Certamente. Vou orar pelo meu irmão ficar careca também. Brincadeira, brincadeira. Pai, eu te agradeço por cada pessoa que está conectada nesse momento, escutando em todas essas nações, e eu te agradeço que enquanto deve existir multidões, muitas pessoas, eu sei que o Senhor vê cada indivíduo, que o Senhor nos chamou para um momento como este, que o Senhor já colocou sobre a vida deles um grande futuro, um chamado, uma unção, e uma autoridade para que eles possam ser um incrível líder que eles foram chamados para ser. E oro para essas próximas semanas e nas próximas décadas e tudo o que está acontecendo na América do Sul, que eu te agradeço que o Senhor tem um grande plano e um propósito em mente, que apesar daquilo que está acontecendo no mundo e todas as restrições, o Senhor é um Deus sem restrições. E com todas as situações de família, na nossa igreja, que as pessoas possam ver, não é o fim, mas que eles possam ver um Deus que cria um novo capítulo, que existe um outro capítulo, que as pessoas possam ter paz durante esse período. Eu oro para que eles não estejam lutando desesperadamente, mas mesmo que as circunstâncias não mudem, que o Senhor traga paz, que o Senhor também traga confiança, que o Senhor é o mesmo Deus que chamou eles. É o mesmo Deus que começou a nossa igreja, sabendo que isso aconteceria. Então, o Senhor tem uma maneira de nos manter no meio disso, mas também levar-nos além disso. Nós oramos, Deus, para todas as nossas equipes na América do Sul, como um exército que possa ter mais fé, mais paixão, mais empolgação por todos os dias que estão à frente. Enquanto nós estamos aguardando por esses dias, que o Senhor possa proteger as suas pessoas, o seu povo, mantenha eles renovados, fortes, falem com eles, eu oro, Deus, que eles possam abraçar essa oportunidade de continuar a crescer internamente, para tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, enquanto nós crescemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Não consigo te agradecer pelo tempo aqui que você depositou na gente. Muito bom ter você aqui. Amém. E a gente precisa fazer isso mais vezes. Que você traz para a nossa igreja, não só na Austrália, mas globalmente. Obrigado. Amo você. Tenha um excelente sábado. Amo vocês. Muito obrigado. Até mais. Muito bom, gente bonita. Que conversa boa. Que ensinamento que deixou para a gente aqui o time essa noite. Por isso que eu amo nossas sextas-feiras à noite. Essas são as melhores coisas da quarentena para nós como equipe. Mais uma vez, em Montevidéu, muito obrigado por se conectar essa noite pela primeira vez. Monterrey, nós te amamos. Monterrey, este domingo, no segundo bloco, vou fazer um anúncio muito importante a respeito da nossa igreja em Monterrey. Fiquem conectados também no segundo bloco, não só no primeiro. Este domingo, a nível continental, no primeiro bloco, vai pregar o pastor Brian, vai trazer uma palavra impressionante. Impressionante. Todos temos que escutar a palavra que o pastor Brian vai trazer. Monterrey, Montevidéu e Buenos Aires, eu vou pregar no segundo bloco, e São Paulo vai pregar o pastor de Campos, o pastor Rafa, para que vocês tenham tudo em português. Nós chamamos um abraço virtual da minha parte e da Lucy, que está aqui pertinho. Nos vemos no domingo. Deus abençoe.